Bom dia, tudo bom? Eu queria compartilhar com você essa manhã sobre um tema que eu reputo ser extremamente importante. Essa conjuntura toda que nós vivenciamos, esse tema se encontra lá no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. E ele trata de como lidar quando as coisas não vão bem. O que fazer quando tudo vai mal? O que fazer quando tudo vai mal? Note bem, nós estamos diante de um texto onde Isaías tem uma profunda teofania de, de Deus, do seu poder retratado e prefigurado na figura do templo. E ele vê então o Senhor sublime e excelso, sentado num trono elevado que se erguia com toda a sua glória. E ele via os serafins tapando os olhos face perante a glória reluzente do Senhor, gritando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diante disso, Isaías reage, tem uma profunda convicção de pecado, transforma a sua vida porque ele aproxima da graça e lhe faz viver agora uma vida diferente. Isaías, então, aqui em seu chamado profético, nos ensina como lidar com as situações, com as conjunturas, com os desdobramentos de situações que, ao nosso sentir e ao nosso perceber, vai muito mal. Como agir diante disso? Quantas pessoas já não passam por uma situação que ele olha e diz assim: tudo vai mal, nada vai bem, eu estou no fim do poço, cheguei a uma situação de absoluto limite, eu não consigo ir mais além do que isso, tudo vai mal na minha vida. Isaías chegou nessa situação. Um rei piedoso, temente a Deus, tinha morrido e ninguém sabia como seria. Então Isaías tem essa experiência, essa profunda epifania de Deus. E ele nos ensina um pouco como lidar com isso. Vamos ao primeiro versículo. Diz assim: no ano em que faleceu o rei Uzia, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Segundo o texto sagrado, o que fazer quando tudo vai mal? Isaías diz que a primeira coisa é ver o rei, é ver o Senhor. Isaías entra, imaginem, naquele tempo absolutamente angustiado, com seu coração em frangalhos, com a sua mente girando em um nível absurdo, pensando em tantas situações, angustiado na alma, sem saber das expectativas, vendo um futuro tenebroso, vendo um futuro absolutamente sombrio, diante de todas aquelas demandas que oprimiam os seus sentimentos. Isaías então vai no trono. Os comentaristas se dividem no sentido de se ele realmente tinha ido ao templo ou se de fato ele tinha tido uma experiência, uma epifania, uma teofania, e sobre tudo aquilo, e aquele tempo era apenas parte dessa revelação, dessa visão profunda, exaltada. Mas o fato é que ele está nesse templo. E nesse templo, ele então contempla o Senhor, ele olha o Senhor, ele vê o Senhor. E ele então percebe que, apesar de todas as coisas, apesar daquela situação difícil,
O Senhor estava ali, o Senhor existia, o Senhor estava presente e Ele era o socorro, Ele era a solução. Meu querido, quando nós estivermos em uma situação parecida com essa, precisamos enxergar o Senhor. Precisamos ver o Senhor, sobretudo como Ele se revelou em Jesus Cristo de Nazaré, o Messias. E quando eu penso nisso, de ver o Senhor, de ver Deus, porque essa expressão que Isaías usa, ele vai erer et Adonai, ele viu o eterno, ele contemplou o eterno. Sabe qual é o problema de muita gente, talvez o seu? Você ainda não viu o rei. Talvez você viu a religião, talvez você viu um espectro de Deus doutrinal, talvez você teve uma experiência profunda com a religiosidade, mas você ainda não viu o Senhor, você ainda não viu Deus exaltado, você ainda não viu Deus transformador, você ainda não viu Deus que controla os nossos sentimentos, você ainda não viu Deus que é a nossa salvação. Precisamos ver o Senhor. Nos momentos mais difíceis, precisamos ver o Senhor. Precisamos contemplar o Senhor. Como eu disse, eu vejo Bartimeu aqui, cego, desprezado, sem futuro, sem destino, jogado às traças, vivendo uma situação muito ruim. Ele ouve e vê com seu coração Jesus, o profeta, que ele já ouvia falar. Jesus estava agora ali, frente a frente com Bartimeu, e ele não perdeu a oportunidade. Ele então se levantou e começou a gritar, literalmente isso, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí os discípulos, assustados talvez, e meio desconcertados, foram lá e disseram: rapaz, fala mais baixo aí, por favor, não incomoda o mestre. E aí é que ele gritou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tenhas misericórdia de mim, olha para mim, eu estou te vendo, eu sei que tu podes resolver a minha vida, eu sei que tu podes me tirar do fundo do poço, eu sei que tu podes me tirar dessa situação e me fazer andar altaneiramente. Deus, Jesus, Deus encarnado, graça encarnada, Deus todo-poderoso, Deus sublime, Jesus Salvador, tenha misericórdia de mim, olha para mim nesse instante, nessa situação tão louca, tão translocada, me ajude, nesse momento de desespero, me ajude, tenhas misericórdia de mim. Jesus olha para ele e pergunta: o que você quer, Bartimeu? E ele falou: eu quero ver. Ele sabia exatamente o que ele precisava. E você? Eu quero falar um pouco do meu testemunho pessoal. Tem dois momentos muito decisivos em minha vida. Primeiro, no início, quando comecei a trilhar caminhos que iam me levar para a morte, certamente, perdido. E eu lembro que em angústia muito profunda, porque eu não sabia mais como resolver e como sair da situação que eu estava, afundando e me entrelaçando a cada dia. Eu lembro que eu vi o Senhor. Tive uma experiência profunda com Jesus. Em um momento totalmente sui generis. E ali o Senhor me fez ver sua glória. Naquele dia eu entreguei minha vida a Jesus. De verdade. Não há um ente institucional, não tinha igreja, não tinha nada disso. Tinha só ouvir o Evangelho, ser tocado e visitado por Ele, nascer de novo, contemplar o Rei, ver Jesus, dizer: Senhor, filho de Davi, Salvador, me salva. E o Senhor me dá uma experiência tão profunda com Ele.
e começo a andar com o Senhor. Alcançar vidas, entreguei minha vida ao Senhor, comecei a andar com Ele, ver o Rei, ver o Rei. Bom, você sabe, você vai estudando, vai se qualificando, vai entrando na religião. Me tornei pastor muito novo. Vi Deus salvar tantas pessoas que hoje eu não tenho mais, não sei mais quantas pessoas eu levei a Cristo. Mas você vai se afundando nessa religiosidade, no que eu posso definir como profissionalismo de púlpito, se tornando um profissional, e eu fui me perdendo de novo, perdendo a essência, perdendo aquilo que foi a essência, que foi o fundamento do meu chamado, aquela percepção clara de ver a Jesus, o meu Salvador, de entender a necessidade dele, de ter aquela paz que eu não tinha, de ter o sentido que eu buscava, que só Jesus pode dar paz verdadeira. E me fui me perdendo, tomando decisões equivocadas, me perdendo em meio o sagrado, banalizando, me desviando, criando atalhos. E aí, mais uma vez, a graça de Deus me alcança, de novo, nos atalhos, perdidos no caminho, dentro de toda essa religiosidade que muita gente hoje acha comum, natural, e acha que é ser discípulo, que é de fato ver o Rei, que é ter realmente essa profunda experiência. E aí então eu sou acometido, tive Covid 2 vezes. Na primeira vez foi ruim, a segunda foi pior. E eu fiquei absolutamente inchado. Mas inchado como realmente eu nunca pensei na vida. Eu não conseguia usar sapatos mais. Eu não conseguia, as roupas, só uma calça dava em mim. As outras não davam mais. E eu estou morando no interior do estado da Bahia. E eu tive que ir às pressas ir para Salvador. Fui de ônibus, fui naquele ônibus leito, porque eu não conseguia ir nem em carro não conseguia ir, nada. Na ida para lá, em um momento eu tive uma experiência profunda de infarto, inclusive desmaiei e voltei. Posteriormente a médica disse que eu tive pelo menos 2 infartos, um bem fraco e um que ela não sabe como eu retornei. Fiquei 4 dias no hospital da Irmã Dulce, esperando uma regulação. Fui regulado. Eu me lembro, assim, firmemente do primeiro dia. Eu fiquei na enfermaria. Esse hospital é um hospital muito bom, serve a todos aqueles que precisam. É um hospital, não poderia deixar de falar disso, fantástico, como eles tratam as pessoas. E naquele dia eu fui o primeiro da enfermaria. Não tinha ninguém. O ar-condicionado na altura, bem frio. E eu não estava com roupa, né? Não tinha roupa, não tinha nada. Eu não trouxe, só estava com aquela coisa da enfermaria. E eu lembro que eu olhei para aquilo tudo e eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu sentia claramente que aquela minha situação era muito séria, e de fato era, séria demais. Eu passei uma experiência tão difícil,
Aquele dia foi o dia que eu senti que eu estava no fundo do poço de novo. Não via ninguém, não podia ter ninguém, não podia, naquele problema de Covid, não podia estar com ninguém, sozinho. A sensação que eu tinha que eu estava abandonado. Diante daquilo tudo, o Senhor, mais uma vez, me visitou, me permitiu ver de novo a sua glória, o seu poder. Eu tive uma segunda epifania com Jesus. Agora para ser salvo da religião, da religiosidade. Voltar a enxergar o Senhor. Eu fiquei 60 dias internado, sem saber o que aconteceria. Na verdade, nos primeiros dias foram só notícias muito ruins, descobri doença de Chagas, tive que fazer 2 intervenções cirúrgicas, porque duas angioplastia, porque duas válvulas do meu coração, válvula, não sei como é que diz, a artéria, não sei porque estavam realmente, uma mesmo estava completamente obstruída e estava rasgando, e a pressão do meu coração era baixíssima. Ainda continua baixa, mas graças a Deus eu estou sem outras alterações na mão do Senhor. Mas o que eu quero dizer é que ali novamente eu vi o Rei. Eu tive uma experiência profunda com o Senhor. E a partir dali eu decidi, eu lembro que eu disse, Senhor, me ajude. Eu quero novamente enxergar o Senhor, eu quero novamente o frescor e a beleza dessa experiência profunda com o Senhor, para que as pessoas possam ver que há solução, que há como sair, que mesmo diante de tudo o Senhor está conosco. E ali naquele dia frio eu senti novamente a presença, o calor do Espírito dentro de mim, e o Senhor falando comigo de novo, dizendo, meu filho, eu estou com você. Eu só quero que você me siga. Que você continue abrindo a sua boca e falando da maravilha do meu amor por você. Como eu te amo. E dessa graça aberta, profunda e escancarada para todos. Pensa nisso. Isso que Deus pode usar você para fazer transformações. Somos nós que Deus vai usar para fazer transformações profundas na vida das pessoas. Mas isso se nós o enxergarmos. Enxergarmos o Rei. Vermos o Rei. Porque o que falta para muitas pessoas, talvez para você, é enxergar o Rei. Quando tudo vai mal, muito mal, olha para o Rei. Eleva os olhos ao monte, de lá virá o socorro. O Senhor continua presente, Ele existe e Ele é real. Na verdade, precisamos de uma profunda experiência avivadora com o Senhor, porque a nossa verdadeira necessidade é dele. Vamos orar? Nosso Pai, nosso Deus, nos ajude nesse instante, de tal maneira que possamos enxergar a pessoa e a bendita de Jesus. Oh Deus, mais uma vez, por graça e misericórdia, nos alcance em momentos difíceis, nos faz experimentar o teu poder, experimentar da tua glória, Senhor. Ver a tua presença sublime. Ver o Senhor como nosso Rei. Oh Deus. Alcance agora, nesse instante, Senhor, todos aqueles que esse canal puder alcançar. Entra com graça. Transforma a vida, Senhor. Liberta. Faça como o Senhor fez mais uma vez comigo. Me dá uma profunda epifania do Senhor. Uma profunda experiência contigo, Deus. De tal maneira que eles possam experimentar o poder do Senhor de verdade. Não da religião. Não de um Jesus genérico e construído religioso e institucionalmente. Mas do Senhor. Deus vivo e verdadeiro da fé. Fazes isso por graça e misericórdia. Amém. Deus nos abençoe.